para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de João. Vamos trazer a segunda parte da mensagem que começamos há 2 semanas atrás. As 7 coisas que Jesus disse na cruz. João capítulo 19, começando no versículo 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Usando como tópico, como mencionei, as 7 coisas que Cristo disse na cruz. O mais memorável sobre isso é que cada uma das coisas que ele disse proclamava uma vitória para a raça humana, de maneira fenomenal. As 7 coisas que Cristo disse na cruz. Abaixe sua cabeça. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos ungir para pregar. Que o Senhor venha ungir o povo para ouvir, para que possamos dizer o que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor deseja. Venha ungir o povo enquanto o Senhor nos unge, para que uma necessidade seja suprida na vida de cada um, como só a sua palavra pode fazer. Pedimos no santo nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. O número 7, e não exagerando na numerologia, porque é possível exagerar, mas o número 7 é o número de Deus. Ele criou o homem no 6º dia, e o 6 é o número do homem, que quer dizer que não importa o quanto o homem tente, ele não pode conquistar o que ele deve. 7 é o número de Deus e representa a perfeição, totalidade e universalidade. Para te dar uma ideia da significância disso, lendo no livro de Josué, quando ele se preparava para encarar Jericó, a cidade mais fortificada em Israel naquela época, o Senhor disse para ele pegar 7 sacerdotes, dar a eles 7 trombetas, uma para cada sacerdote, marchar ao redor dos muros de Jericó por 7 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes. E então, depois da última vez, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas deveriam tocar as trombetas. E acho que disso você deve tirar que o Senhor está dizendo algo. Cristo disse 7 coisas na cruz que tinham a ver com a terrível necessidade da raça humana e a maneira que Deus supre essa necessidade e resolve o problema. A ordem cronológica na qual ele disse essas coisas, nós não sabemos. Eu as organizei da maneira que acho que ele tenha falado,
mas não existe nada que nos dê uma indicação a respeito de quando cada declaração foi feita de maneira exata quando ele estava na cruz. Não há como eu explicar para você de maneira apropriada, mesmo eu tendo o vocabulário, mesmo o Senhor tendo me entregado um conhecimento, mesmo que um conhecimento pequeno em relação ao que o Calvário quer dizer. Outro dia eu estava estudando e um irmão escreveu, acho que o livro já tem 750, 800 anos, que o Calvário, a cruz, foi a maior demonstração de sabedoria de Deus que Ele deu para a raça humana. Pense nisso. A sua habilidade de criar. Ele falou e os planetas e universos começaram a existir. Ele não criou esse planeta ou nenhum outro planeta de outra coisa que já existisse. Ele criou do nada. Ele falou e então começou a existir. E Deus então disse: haja luz, e houve luz. Mas ainda assim, a maior demonstração de sabedoria de Deus, de acordo com os 2 primeiros capítulos de 1 Coríntios, é a cruz de Cristo. Acredita-se que a primeira palavra que ele disse, que falamos disso há 2 semanas atrás, foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Ele sabia quando falou aquilo na cruz, naquele momento que líderes religiosos de Israel, o sumo sacerdote, os anciãos, estavam insultando a ele. Não, essa não é a palavra. Estavam castigando ele de maneira sarcástica, zombando dele na cruz. Se você é mesmo o Filho de Deus, então desça dessa cruz. E eu quero te lembrar que não foram os criminosos, ou as prostitutas, ou ladrões que pregaram Cristo na cruz. Foi a igreja que pregou ele na cruz. Aquilo foi misericórdia. A misericórdia de Deus, que Ele mostrou para todos nós. Misericórdia. Quando Bartimeu chegou ali cambaleando diante de Cristo, vivendo em trevas, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem não precisa de justiça, ele precisa de misericórdia. A segunda coisa que ele fez, não tenho certeza da cronologia, mas acho que foi isso aqui. Ele disse para o ladrão ao seu lado: hoje mesmo, quando aquele homem com os lábios secos, pendurado na cruz, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Deus nunca rejeitou uma oração que tenha sido feita assim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lembra-te de mim. Quantos milhões por aí hoje, centenas de milhões de pessoas que não sabem para onde ir ou o que fazer, estão clamando: lembra-te de mim.
lembra-te de mim. E o Senhor disse: hoje mesmo, dá para pregar uns 50 sermões sobre isso. Ele não disse, você tem que formar-se em um curso. Ele não disse, você tem que ser batizado no meu tanque. Ele não disse, você tem que... Ele não disse nada desse tipo. Ele disse, agora, hoje mesmo, quando eu descer para lá, você vai descer comigo. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Isso é graça. E então, no princípio, antes que o mundo fosse criado, Deus, em sua presciência, sabia que ia criar esse planeta e o universo, e que Ele criaria o homem. E Ele sabia, através de sua presciência, que o homem ia cair. Deus não foi pego de surpresa. E a Trindade teve que tomar uma decisão sobre como o homem caído ia ser restaurado. E a Trindade decretou, por escolha, que o homem caído seria resgatado pela graça. Veja bem, a graça tem que ser uma escolha, senão não é graça. Deus escolheu o método da graça. A graça simplesmente é a bondade de Deus estendida para pessoas que não merecem. Alguns de vocês aqui bebiam tudo que aparecia na sua frente até Jesus te salvar. Mas Ele não te repreendeu quando você disse, me ajuda, Senhor. Ele veio, te limpou e te lavou. Isso é graça. Isso é graça. Alguns de vocês usavam drogas quando Jesus te salvou. Você sabia que estava morrendo, indo para o inferno, mas você disse, Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim. E naquele momento Ele se lembrou, e isso é graça. Nenhum de nós é digno do céu. Mas Deus lida conosco através da graça que vem pela cruz. Você não tem nem que entender, você só tem que aceitar. Mas lembre-se que, quando Ele escolheu a graça, o céu escolheu o meio da graça, e é assim que Ele lida com o homem caído. Então Ele não tinha escolha, senão estender misericórdia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu tenho uma novidade para você. O diabo pode dizer que não é assim, mas a Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre, para sempre. E então Ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou a ele? Sim, mas você precisa entender o que estava sendo dito. Ele só abandonou Jesus de maneira que Ele não libertasse ele da cruz, porque Ele estava levando a pena pelo pecado da humanidade, passado, presente e futuro. E se Deus tivesse libertado a ele, eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas era Ele dizendo, por que o Senhor me abandonou? Ele tinha que ser abandonado durante aquelas 3 horas que Ele esteve na cruz, em trevas profundas, colocado na cruz às 9 da manhã, morreu às 3 da tarde, 6 horas, mas 3 daquelas horas foram em trevas. Porque Deus não podia olhar para o seu filho,
levando a pena pelo pecado da humanidade. Eu quero dizer algo que disse há 2 semanas atrás, mas é lindo. As antigas ofertas de Levítico, representavam tudo isso. Quando o pecador vinha e oferecia uma oferta pelo pecado diante de Deus, na lei mosaica, ele colocava sua mão na cabeça do cordeirinho e confessava os seus pecados, transferindo a pena para aquele cordeirinho, todo o pecado que ele tinha cometido. Quando ele oferecia um holocausto, era o oposto. Deus pegava toda a justiça e perfeição dele e colocava sobre o pecador. Você entrega a ele todos os seus pecados e ele te entrega toda a justiça dele. Alguém tem que se alegrar, alguém tem que louvar a Deus, alguém tem que adorar ao Senhor. Meu Deus do céu, aleluia! Você entrega a ele todos os seus pecados e ele te dá toda a justiça dele. Glória a Deus! Eu não sei de você, mas isso me alegra. Eu quero bradar, eu quero louvar a Deus. E quando você entrega para ele, não peça de volta. E quando algum cristão religioso quiser te lembrar disso, manda ele catar coquinho. Alguém se alegra aí? Dá um brado de vitória aí. Glória a Deus. Esse é o preço que ele pagou quando ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Esse era o preço pago. Já falamos disso há 2 semanas atrás, mas podemos falar disso até Jesus voltar, e não será o bastante. Mas agora ele olha e vê a sua mãe de pé ali, e João, o amado, está próximo dela, e ele diz para sua mãe: olha para João, ele é o seu filho. Ele olhou para João e disse: ela é sua mãe. Não dizendo que ela agora era mãe de João biologicamente e ele era filho de Maria, não, querendo dizer: agora você tem que cuidar dela quando eu for embora. E a Bíblia diz que João então levou ela para sua casa desde aquele instante. Agora, por um instante você olhou para a misericórdia, você olhou para a graça, você olhou para o preço, e agora você olha para a provisão. Olha, a cruz possibilitou que ele providenciasse para nós. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ah, você não está entendendo, você não está entendendo. O que você precisa, Jesus já providenciou através do que ele fez na cruz. Você precisa de um emprego melhor, ele já providenciou. Eu não disse: olha, será que você está salvo? Não, eu disse: você precisa do que você precisa, é de cura, ele já providenciou. Não importa qual é a situação, nós não buscamos no governo, não buscamos no Congresso, não buscamos no homem, buscamos em Deus. Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Glória a Deus. E olha, eu posso ver nesse momento, existem alguns aqui que duvidam nesse momento. Ah, eu não sei se devemos pedir por coisas em relação à cruz. Foi ele que pagou o preço. Eu amo
e tenho que tomar cuidado com isso. Mas eu amo presentear os meus netos, dar as coisas para eles. Eu amo quando seus olhos ficam arregalados. Eles pegam, olha, é para mim. E a menorzinha tem 2 anos. Ela não pega só o dela, mas se a irmã dela também demorar, ela pega até o dela. Se a irmã dela não tomar cuidado, ela pega e de repente fica tudo com ela. E isso não está certo. Alguns cristãos estão tentando pegar tudo para você. Você não pega o que pertence a outra pessoa. Você está me entendendo? Olha, eu quero que você entenda. Estamos vivendo em tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Você tem os maiores economistas no mundo dizendo: eu não sei como é que o sistema financeiro vai aguentar. Devemos 15 trilhões de dólares. O governo hoje gasta 140 mil dólares por segundo. E 50 mil dólares desse dinheiro é dinheiro emprestado. Entendeu? Mas meu sustento não vem do governo. É melhor eu já falar de algumas coisas aqui enquanto é tempo. O socialismo não é de Deus. O socialismo faz com que o cidadão espere que o governo dê a ele um cheque para que ajude ele, por aí vai. Mas a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Satanás quer colocar essa nação em uma mentalidade socialista. Não vai dar certo. E o caminho de Deus não é olhar para o governo, esperar nada dele, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora que comecei a deixar as pessoas iradas, eu vou continuar. Se você recebe assistência do governo e não precisa dela, você está roubando. Existem algumas pessoas em nossa sociedade que precisam dessa ajuda e eu sou a favor. Mas acho que somente 10% dos 100% que recebem é que precisam. E você está me ouvindo? Se você não precisa, em segundo lugar, arrume um emprego. Eu não gosto do meu imposto financiando preguiçosos. Não gosto. Eu fui criado para trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Eu não acho um emprego. Arrume um emprego no McDonald's se tiver que fazer isso. O trabalho honesto nunca é errado. Mas preguiçosos, minha mãe e meu pai me criaram de forma que preguiça, eles pensavam que era o pior pecado no mundo. Quando eu tinha 10 anos de idade, desde que eu tinha 10 anos, eu comprava a roupa que eu usava e pagava do meu bolso. Eu colhia algodão, a maioria que nem sabe o que é isso. Eu colhia algodão,
eu colhia nozes, eu salgava vacas mortas. Eu sei que você não sabe o que é isso. Você pega o sal, depois de tirar o couro da vaca, você passa sal nela para preservar a carne. Eu colhia nozes. Um dia meu pai falou para eu plantar feijão. E eu não queria plantar feijão. Eu estava brincando de bola e eu jogava bem. Olha, eu queria brincar de bola, eu não queria plantar feijão. Mas ele falou: não, vai plantar 1 acre de feijão. Você vai fazer um buraco, coloca 2 feijões ali dentro, cava outro buraco, mais 2 feijões, até alcançar 1 acre. Eu não queria plantar feijão. Eu cavei um buraco e coloquei todos os feijões em um buraco. E para ser bem sincero, a coisa ficou feia. Em 2 semanas era para o feijão nascer e não nasceram. O meu pai veio e eu morrendo de medo, e ele disse: não estou entendendo, não nasceu nem um feijão. E ele disse: eles precisam de água. E eu tive que regar aquela plantação por dias. Parecia que o meu braço ia cair de tanto que eu carregava o galão de água, e nem tinham feijões ali. E eu estava salvo, mas não estava santificado. Quando eu e a Francis nos casamos, alguns meses depois que nos casamos, eu estava andando com o meu pai e de repente falamos do feijão. E ele disse: eu nunca entendi por que aquele feijão não nasceu. Foi por minha causa. E eu falei: bem, pai, é melhor eu te contar. Eu tinha 10 anos quando eu tinha que ter plantado, e agora eu estava casado. Do que você está falando? E eu falei: eu nunca plantei aqueles feijões. Eu cavei um buraco só e coloquei tudo em um buraco. Eu achei, de verdade mesmo, que ele ia parar o carro e me bater naquele momento. Mas os meus pais me criaram para trabalhar. E Deus não vai providenciar sempre para preguiçosos. Ele não vai providenciar nada para pilantras. Entendeu? Mas Ele vai providenciar para aqueles que não têm medo de trabalhar. Muito bem. E depois ele disse: tenho sede. Desidratação era o que estava acontecendo. Ele tinha perdido muito sangue. Os romanos tinham espancado ele quase a ponto de morrer, porque os judeus só podiam dar 40 chibatadas, mas davam 39 para não quebrar a lei. Mas os romanos podiam bater em você à vontade. Muitos que eram sentenciados à morte na cruz não chegavam na cruz, morriam por causa do espancamento que vinha antes. Arrancaram a barba do rosto dele. Foi por isso que Isaías disse que sua imagem estava tão desfigurada, mais do que a de qualquer outro homem, ou seja, não dava para saber o que ele era. Eu sei que nossos amigos católicos falam desse sudário de Turim que representa a face de Jesus. Não representa, não. Como é que eu sei que não representa? Porque a face dele estava tão desfigurada
que não tinha forma alguma. E eles colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, com 6 polegadas. Bateram nele, deram socos nele, cuspiram nele. E o seu corpo estava tão desidratado porque perdeu muito sangue, que ele disse: tenho sede. E aquilo era ele suprindo a necessidade da raça humana. Quando ele disse para a mulher no poço: se você beber dessa água, você terá sede outra vez. Mas se beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Existe uma sede na alma do homem. E o homem não entende, ele não sabe, mas é uma sede por Deus. O maior pecador que existe, a pior pessoa que existe no mundo hoje, a sua sede é por Deus. E tentam satisfazer com álcool. 20 milhões de alcoólatras nessa nação. E outros 20 milhões que bebem todos os dias. Existe uma sede que eles querem acabar com ela através do álcool. Drogas. A Francis estava me dizendo que ela leu a respeito. Qual é o nome daquela jovem que faleceu há alguns dias atrás? Obrigado. Ela leu a respeito do relatório da morte da cantora Whitney Houston. E quanta droga estava no sistema dela. Escuta aqui. E eu nunca usei drogas na vida. Eu não sei o que faz com você. Eu também nunca bebi nenhuma bebida alcoólica. Não sei quais são os sintomas. Mas é muito fácil para alguém falar: você tem que parar de usar isso. Eles não conseguem. Você está ouvindo? Eles não conseguem parar. Todos os centros de reabilitação no mundo não podem quebrar essa corrente. Somente Jesus Cristo pode quebrar essa corrente. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero repetir o que falei. O alcoólatra sozinho não consegue parar. De vez em quando você encontra um que consegue parar de beber, mas a vontade ainda está ali. É o que eles dizem. O viciado não pode parar sozinhos. Outro dia eu estava lendo, disseram que descobriram em homossexuais, alcoólatras, cleptomaníacos, etc., etc., que existe um gene neles que é pervertido, que o gene não trabalha como deveria. Eu não estou falando do Levi. Eu estou falando da sua composição, seu cromossomo, aquilo que faz com que você seja o que é. E
que se pudermos substituir esse gene com um gene saudável, podemos acabar com a vontade que a pessoa tem de beber, ou seja, o que for. Não vai não. Porque você tem que chegar na causa do gene e por que ele está como está. E é o pecado. Eu não estou falando eu pequei, você pecou. Estou falando do pecado original, que colocou o homem aonde ele está. Mas existe uma resposta, uma solução, existe uma promessa. Ele pode te libertar. Não importa quem você é, quão ruim a situação esteja, se você der uma oportunidade para ele, ele vai te libertar. E essa sede que existe, alguns tentam acabar com essa sede com dinheiro, com poder. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu, o Usli e o Doni também, passamos 2 horas com o presidente Pinochet do Chile, quando ele era o presidente daquele país. Ele mandou nos buscar com o helicóptero dele. E eles nos levaram à sua versão do acampamento de Davi. E conversando com ele a respeito do Senhor, sobre o comunismo, sobre os problemas que estão sobre a humanidade. Eu passei mais de 2 horas, umas 3 ou 4 horas, com o padre católico em Nicarágua, que era o pai da teologia do liberalismo, um dos homens mais brilhantes que eu já conversei. Foi muito interessante conversar com ele. Se formou na UCLA e tinha um PhD de uma outra universidade, não lembro qual. Ele estava falando da teologia da liberação. E eu estava fazendo de tudo para apresentar Jesus Cristo. A sede existe, mas você não vai satisfazê-la. Não importa o que você quiser fazer ou quem você é, com nenhuma outra coisa senão Jesus Cristo. Agora, próxima da última palavra que ele disse foi: está consumado. 2 palavras que talvez sejam as 2 maiores palavras já faladas. Está consumado. Quer dizer que a lei de Deus foi satisfeita. Quer dizer que a redenção agora é um fato. E quando ele falou aquilo, está consumado, no templo, entre o santo lugar e o santo dos santos, haviam apenas 2 cômodos ali, com outros cômodos ao redor, mas dentro do templo só 2, o santo dos santos e o santo lugar. Entre o santo dos santos e o santo lugar havia um grande véu. Joséfos disse que tinha 4 polegadas de grossura, 4 polegadas de grossura, com 15 metros de altura, alguns dizem até 40 metros, vamos dizer 20 metros de altura, que na realidade dizia: ninguém pode entrar aqui. Joséfo diz que 4 arados de boi não podiam rasgar aquela cortina. Mas quando ele falou, está consumado, glória a Deus, glória a Deus. Deus pegou desde o topo, porque se fosse de baixo eles iam falar que foi um homem, mas Deus rasgou aquilo para que todo aquele que quer pode vir e beber de graça da água da vida. Glória a Deus. Consumado. Essa é uma obra consumada.
Pare de tentar adicionar alguma coisa nela. Consumado, completo, terminado, não falta mais nada. Glória a Deus! Minha salvação é completa em Jesus. O meu tempo acabou. A última palavra que ele disse, esse era o grande plano de Deus, consumado. O plano de Deus estava completo. E a última palavra que ele disse, e alguns argumentam contra isso, dizem que a última palavra foi está consumado. Mas eu não acho que foi. Eu acho que essa palavra foi a última. Quando ele disse, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Agora, para o povo que diz que Deus o abandonou e não quis mais nada com ele, isso acaba com esse argumento. Jesus não falou, diabo, eu te entrego o meu espírito. Ele disse, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. Eu preguei em um funeral de um homem há uns 4, 5 anos atrás. E nenhuma vez ele passou na porta dessa igreja. Pelo menos que eu saiba. Eu fui visitá-lo no hospital por causa de algo que me falaram e eu orei com ele enquanto ele estava inconsciente. E não sei se ele entendeu ou não. Mas a esposa dele me falou. Ela disse, irmão Swaggart, nos últimos 6 meses, meu esposo não perdia o seu programa. Se alguém vinha nos visitar, e isso quando o programa estava passando, ele dizia, ou você assiste comigo, ou vai para outro lugar, porque eu vou assistir esse programa. E ele assistia toda semana. Quando eu chorava, ele chorava. Quando eu orava, ele orava. E ele faleceu alguns meses depois daquilo. E ela disse, ele assistiu até o seu último dia de vida. Eu preguei em seu funeral. As pessoas que estavam ali não conheciam nada sobre Deus. Mas eu pude dizer, com a consciência limpa e o coração puro, que aquele irmão que eu não conhecia, mas o Senhor sabia que iria levá-lo e colocou aquela fome no coração dele, aquela sede que o Evangelho satisfez. E ele orou comigo, ela me disse, aceitando a Cristo. E através da pregação eu disse para ele como chegar no céu. Glória a Deus, aleluia. Que toda pessoa que clama ao nome de Jesus, quando chega a hora, você pode dizer, em suas mãos, eu entrego o meu espírito. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aonde está a sua vitória, ó túmulo? Aonde está teu aguilhão, ó morte? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, obrigado por sua graça. Obrigado por sua misericórdia. E obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que todo aquele que quiser pode vir e beber de graça da água da vida. Obrigado por pagar o preço. Quantos aqui hoje, e não vou envergonhar a ninguém, mas, irmão Swaggart, não sei se meu relacionamento com Deus está bom ou não. Eu não quero te envergonhar. Levante sua mão. Ore por mim. Levante a mão. Estou vendo você, meu irmão. Levante a mão.
Estou vendo, obrigado. Levante a mão, não vamos te envergonhar, mas se o Senhor está falando com você, tem alguém na galeria? Deus te ama e pagou um alto preço por você. Se coloque de pé, por favor. Se levante. A Francis e os irmãos, eu quero que vocês venham e fiquem de pé aqui na frente. Glória a Deus, glória a Deus. Não vou demorar muito tempo, mas se existem pessoas aqui, ouvindo pela rádio ou assistindo pela televisão ou pela internet, você não tem certeza se você está salvo, você não tem certeza. Hoje, o Espírito Santo diz, é o dia da salvação. Nós vamos cantar, eu estou voltando para casa, Senhor, e eu quero que você venha até aqui. Quero que os cristãos, se você tem um amigo nesse lugar e você quiser vir com ele, venha. Imponha as mãos sobre o ombro dele, convidando ele para aceitar a Jesus. Faça isso enquanto cantamos. I've wandered far away from God. Now I'm coming home. I'm not with. Eu quero que você venha. Pode vir. Você tem certeza? Cante o refrão mais uma vez, por favor. Well, yes, I'm coming home. Eu vou fazer a oração do pecador para vocês pela rádio, televisão e internet. E para nossa querida jovem aqui. E quero que você repita conosco. Talvez você não precise, mas vai encorajar aos outros. Repita depois de orarmos. Para essa irmã aqui e aqueles pela rádio, internet e televisão. Saiba que Deus te ama. Eu vou repetir, não importa quem você é ou o que você fez. Não importa quão terrível seja a sua situação, Deus te ama. Ele quer mudar o seu mundo e a sua vida. Repita comigo agora, com muita fé no coração. E ore, repita comigo, irmã. Vamos orar juntos. Querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, da maneira que tenho vivido e das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Limpa-me com o Teu sangue precioso de toda a injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. Nesse exato momento, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, e eu faço dele o Senhor da minha vida, e de acordo com a palavra de Deus, eu estou lavado, estou limpo, perdoado. Eu estou salvo
Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro, glória ao Senhor.